Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um pernambucano que ocupa um dos cargos mais importantes do governo federal, que é Renato Vieira, presidente do INSS. Renato, o que é INSS? Olha, João, INSS é uma autarquia federal, é um órgão público federal, o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável por fazer a gestão e o pagamento dos benefícios previdenciários de 35 milhões de brasileiros. Mais do que o pagamento de benefícios previdenciários a 35 milhões de brasileiros, o INSS também é responsável por manter o cadastro e a guarda das informações de 90 milhões de brasileiros, que são aqueles que contribuem para a Previdência. Esse é o tamanho da responsabilidade do INSS, cuidar de um país de 90 milhões de brasileiros. Ô, presidente, o senhor é uma das bombas de gasolina mais importantes do posto Petrobras. O Petrobras, que é o ministro Paulo Guedes. Como é que o senhor se aproximou do Petrobras? Olha, nós nos conhecemos na transição de governo. Na época da eleição e da transição do governo Michel Temer para Jair Bolsonaro, eu estava na Casa Civil da Presidência da República e, nesse contexto, eu participei da transição pelo governo Michel Temer. E, nesse contexto, conheci a equipe do ministro Paulo Guedes, conheci o ministro Paulo Guedes, e logo no iniciozinho de janeiro ele me convidou para essa função no INSS. Eu já estava na Casa Civil há algum tempo, participei do processo de transição, ele quis, de alguma forma, aproveitar o meu trabalho no governo que se iniciava. Além de ser o mais jovem presidente do INSS, é um dos poucos a chegar ao cargo sem ser político. É um cargo muito disputado pelos... Por que é que o político quer ser presidente do INSS? Olha, mas é como eu falei, o INSS é um país. O INSS paga 50 bilhões de reais por mês. Nós estamos falando de uma importante, ou a mais importante, política social do governo federal. São 50 bilhões de reais a 35 milhões de pessoas. Então, sem dúvida, isso enche os olhos de uma pessoa que quer fazer política ou quer, de alguma forma, aparecer para a população. E o INSS sempre foi uma casa foi usada durante algum tempo de forma política também para isso. E agora, nessa diretriz que foi dada pelo ministro Paulo Guedes de tornar a gestão absolutamente técnica, a minha escolha também fez com que eu escolhesse diretores do INSS absolutamente técnicos, a equipe toda montada por técnicos, servidores públicos federais. A exemplo de outros órgãos públicos, presidente, o INSS tinha vários cargos comissionados de pessoas sem condição e apenas ali porque era uma indicação política. Conseguiu resolver esse quadro? Conseguimos resolver na direção central do INSS. Todos os diretores do INSS hoje são servidores públicos indicados por mim. Então, não há indicações partidárias para a diretoria do INSS. Isso nos dá muito conforto, muita segurança de que o trabalho vem sendo executado numa diretriz única. Não há, João, nenhum problema. Eu gosto de evitar demonizar o problema de distribuição de cargos que já houve em governos anteriores. É uma forma possível de se fazer gestão. Não é, na minha opinião, a melhor, mas é uma forma possível e durante algum tempo foi assim executada. Agora, me dá muito mais conforto trabalhar com técnicos, servidores públicos, que têm uma relação de confiança comigo e com a instituição. Isso dá muito mais resultado para a instituição. O quadro funcional do INSS é bom? Excelente, é um quadro muito qualificado. Já foi um quadro muito maior do que hoje. No começo de 2019 eram quase 30 mil servidores. Agora, no início de 2020, já temos 23 mil servidores. Foram quase 7 mil aposentadorias no intervalo de um ano. Então, embora um quadro bastante qualificado, ele é um quadro em declínio quantitativo. Olha, uma das primeiras coisas, a primeira bronca que o senhor pegou quando assumiu foi mostrado em todos os jornais das televisões pessoas sem condição de aparecer na sede do INSS, sendo carregado e a sede do INSS sem elevador, levado pela escada. Aquilo foi resolvido? Você falou de posto de gasolina, né? Em todos os sentidos o INSS é um posto de gasolina, porque ele é muito explosivo. E é Petrobras. Também. E ele é muito explosivo, né? Porque todas as pautas que envolvem o INSS interessam à população, interessam à sociedade. Então é um idoso, uma idosa que não conseguiu ser atendido, é uma fraude de alguém que recebe um benefício previdenciário, é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção que não conseguiu se deslocar porque não tem acessibilidade.
Então, todas as pautas do INSS interessam a sociedade. Então, nós sofremos um controle social, um controle da imprensa muito saudável. Isso é muito importante, porque nos impõe um padrão de qualidade, um padrão de excelência que muitas vezes outros órgãos não têm. E o INSS, de fato, ele tinha padecido de algumas mazelas. No início de 2019, quando nós iniciamos a gestão do INSS, nós identificamos pelo menos 3 problemas dos mais graves. O primeiro é a demora no atendimento à população. A população, o cidadão, ele entrava com um pedido de aposentadoria e demorava muito tempo para se aposentar. O segundo é corrupção. Nós estamos falando de concessão de benefícios previdenciários a quem não tinha direito. Os órgãos de controle estimam que cerca de 11% de todos os benefícios pagos pelo INSS têm algum tipo de corrupção. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais por mês pagos de forma irregular, segundo estimativas de órgão de controle. E o terceiro grave problema é judicialização. São 6 mil ações novas todos os dias contra o INSS. Então, o INSS se acostumou a litigar contra o cidadão. Se acostumou a se colocar sempre numa posição de confronto com o cidadão. Isso não é saudável para a sociedade, não é saudável para o INSS, não é saudável para o cidadão. Agora, e com relação às agências? Eu soube que tem agência de INSS que só tem um funcionário, agora tem que ter segurança, pagar aluguel, pagar ar-condicionado, e o senhor anunciou que vai fechar algumas agências. Existe realmente a agência do INSS com funcionário só? Esse é um dos assuntos mais polêmicos que existem no INSS e sempre existiram. Nunca houve uma política no âmbito, e nem será agora, uma política de fechamento sistemático de agências. Isso não vai acontecer. Agora, nós precisamos fazer uma gestão inteligente. 44% das agências do INSS têm menos de 5 servidores. E dessas, um número muito expressivo tem apenas um servidor. No início do ano passado, de 2019, nós tínhamos 70 agências sem nenhum servidor. Nenhum servidor. A agência era mantida aberta com servidores de outras agências que se deslocavam para abrir a agência. Isso não é razoável, manter toda uma estrutura de atendimento ao público sem atendimento ao público, porque um único servidor não consegue atender a população. E isso gera um custo desmedido, desproporcional aos cofres públicos, na medida que manter toda uma estrutura pública aberta, com limpeza, com vigilância, com todos os contratos de locação, para um servidor trabalhar na agência, isso não é razoável. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho crítico, reflexivo, sobre se de fato é razoável, se atende a população ter uma agência com toda essa estrutura com um servidor público disponível. Então, é um trabalho que nós precisamos enfrentar sem dogmas, sem travas. E isso já aconteceu, João, no passado, em todas as áreas do mercado, do serviço público. Vamos pensar em alguns exemplos. As companhias aéreas, as empresas aéreas. Quem imaginava 20 anos atrás que a maior parte da população seria atendida não mais no guichê da companhia aérea? Compra passagens aéreas pela internet, pelo aplicativo, faz check-in. Nem a agência eles têm mais, fechou tudo. Não tem mais os intermediários, não tem mais agências. Houve uma transformação no atendimento. Nos bancos, e aí talvez a gente tenha que voltar um pouco mais de tempo, os bancos todos eram atendidos na boca do caixa. Com o tempo colocaram caixas eletrônicos e monitores para ensinar a população a usar os caixas eletrônicos. Tiraram os monitores e a população aprendeu. Hoje os aplicativos de smartphone. A boca do caixa, hoje nos bancos, se tornou um canal residual. O INSS precisa passar pela mesma transformação. O INSS continua atendendo como atendia na década de 90. Cada processo gera um atendimento presencial, que gera uma análise artesanal. Então, é preciso modernizar o INSS. Esse é o principal desafio que nós temos na gestão. O senhor elogiou o quadro funcional do INSS e está cuidando de atualizá-lo, de fazer curso para que ele entre na realidade do mundo hoje? É fundamental a capacitação periódica dos servidores. Principalmente num contexto onde não há perspectiva de curto prazo de realização de concurso público. Sabemos as diretrizes do governo federal, do ministro Paulo Guedes, então precisamos trabalhar com os insumos que nós temos à disposição. E a reforma da Previdência veio e fez uma profunda alteração no sistema previdenciário brasileiro. Os servidores foram todos forjados a trabalhar na legislação anterior. É preciso que agora eles continuem trabalhando na legislação anterior, porque a transição dura algum tempo,
mas conheçam todos os detalhes da nova legislação. Então, todos os servidores responsáveis pelo atendimento, pela análise e concessão de benefícios, estão passando por trilhas de capacitação específicas para atender a população, inclusive à luz da nova legislação. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Renato Vieira, que é o presidente do INSS. Vamos continuar conversando com o Renato Vieira, que é olindense, presidente do INSS. O presidente, no início do governo Jair Bolsonaro foi anunciado um pente fino sobre esses benefícios do INSS. Está sendo feito? Está sendo feito. Nós fizemos um diagnóstico... Mas a economia de 10 bilhões. É isso. Nós estamos com uma ambição muito forte nesse programa de pente fino. Nós iniciamos o governo, a segunda medida provisória enviada pelo governo já foi a medida provisória do pente fino, estabelecendo um conjunto de novas ferramentas à disposição do INSS para identificar pagamentos irregulares, pagamentos obtidos mediante fraude, e nós iniciamos esse trabalho. É lógico que existe uma necessidade de adaptação, de conhecimento, de aprendizado do INSS para desenvolvimento desse trabalho. Nós estimamos que cerca de 3 milhões de benefícios são mantidos de alguma forma com irregularidade, com indícios de irregularidade. 3 milhões. E nós precisamos prioritariamente analisar esses 3 milhões de benefícios para saber se de fato há irregularidade na manutenção de algum desses casos ou não. Se eles são regulares e esses indícios não se confirmaram. Um falso positivo, isso é muito comum. E nós iniciamos esse processo ao longo do ano 2019. Ao longo desse primeiro ano, nós já cancelamos 4 bilhões e 300 mil benefícios em valor de reais pagos. 4 bilhões de reais pagos para cerca de 250 mil beneficiários. Então foram 250 mil benefícios que foram cancelados, representando uma economia de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Esses casos, os mais comuns eram benefícios pagos a pessoas que já morreram. Então, lamentavelmente, esse sempre foi o caso mais comum de pagamento de benefícios irregulares. Nós estamos falando de pessoas que já morreram há 20 anos, há 30 anos e continuavam recebendo benefícios. É dinheiro público escorrendo. Eles não, que eles já morreram, a família, né? Pois é, mas para todos os efeitos, é o morto que saca o valor. E essa é uma outra dificuldade muito forte. Que diabo ele está fazendo no céu ou no inferno com esse dinheiro? Ele está aplicando, eu acho que ele está aplicando esse recurso talvez para próximas reencarnações. Pode ser, né? Pode ser uma boa tese. Mas o fato é que esse é o maior caso de pagamentos irregulares. Então, nós adotamos algumas providências administrativas para impedir que novos pagamentos a pessoas que já faleceram sejam identificados. Eu vou dar um exemplo. Os cartórios tinham um prazo para comunicar ao INSS sobre os óbitos que eles registram, porque os óbitos são registrados, são documentos formais. Para o sepultamento oficial do corpo, o sepultamento formal de um corpo, é necessária a lavratura da certidão de óbito. E o INSS recebe essa certidão de óbito. Então é difícil de imaginar como o INSS paga para alguém que já morreu se ele recebe a certidão de óbito. Bom, o primeiro ponto é: o INSS recebia 40 dias depois da lavratura da certidão de óbito. Era o prazo que os cartórios tinham para comunicar ao INSS. 40 dias. É um prazo muito longo. Permite que o INSS pague alguém que já morreu até 2 meses, simplesmente porque não sabe que a pessoa morreu. E o outro ponto é que existe uma camada da população, sobretudo no ambiente rural, que não registra os óbitos ou não registra de forma oficial. São registros informais de óbito. E eles nunca chegam ao INSS. Então, em relação ao primeiro problema, nós reduzimos o prazo para 24 horas. Então, o cartório registrou o óbito de uma pessoa, precisa comunicar no mesmo dia ao INSS. E com isso nós já conseguimos cessar o benefício. Só essa providência gera uma economia de 1,5 bilhão por ano ao INSS. E em relação aos casos de subnotificação, é um problema de política pública e todos precisamos nos debruçar. Qual é o prazo que o senhor encontrou e qual é o prazo hoje, em médio, entre o pedido da aposentadoria e a liberação da aposentadoria? Olha, hoje o prazo do conjunto de benefícios previdenciários, um prazo médio, nós estamos falando de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria, o prazo médio de espera é de 59 dias. Esse prazo já foi muito maior no passado, inclusive passando de 100 dias o prazo de espera médio. Nós sabemos que existem benefícios que demoram um pouco mais e benefícios que demoram um pouco menos. Por exemplo, o prazo médio do salário maternidade hoje
é de 19 dias. Nós podemos considerar esse um prazo muito razoável de análise e concessão do salário e maternidade. Pensão por morte está em torno de 60 dias. Já passa um pouco daquilo que nós consideramos razoável. E aposentadorias, que são os casos mais complexos, em julho nós tínhamos um prazo de 191 dias de espera para concessão de benefício. Já caiu agora em novembro para 120 dias e tem caído. O nosso objetivo, João, não é conceder em 30 dias, em 40 dias. O nosso objetivo é conceder no mesmo dia. É bastante desafiador, mas é o nosso objetivo. É concessão automática de benefícios. Então, o cidadão pede pelo Meu INSS, um aplicativo de celular, a sua aposentadoria e na mesma hora, nós estamos falando em 60 segundos, 2 minutos, já chega uma mensagem para ele pelo telefone dizendo que houve a concessão da aposentadoria dele. Isso não é um sonho, isso não é utopia, já está sendo feito. Nós concedemos em 2019 730 mil benefícios de forma automática, de forma instantânea, na hora do requerimento. 730 mil. Nosso objetivo é ampliar isso para todas as espécies de benefício. Naturalmente, existem beneficiários que têm os seus cadastros muito bem feitos no INSS. Sempre contribuíram, sempre tiveram empregos formais, carteira assinada, e isso o INSS enxerga pelo sistema. Nesses casos, por que demandar a análise pessoal de um servidor? O próprio sistema pode analisar e conceder. Agora, outras situações são daqueles trabalhadores que tiveram períodos informais, aqueles trabalhadores rurais que não fizeram contribuições regulares, esses sim continuarão demandando análise de servidores do INSS. Então a nossa expectativa é num prazo curto, e isso já começou em 2019, aumentar muito as concessões automáticas de benefícios. O senhor tem uma carreira de sempre estudar. Eu pergunto, o INSS, na sua administração, está conseguindo algumas coisas usadas em outros países que podem ser adaptadas para o Brasil? Estamos sim. Quem é que tem a melhor previdência do mundo? Olha, o melhor serviço público do mundo é o da Estônia. Ele é todo eletrônico, todo virtual. Nós temos feito benchmark internacional, buscando as melhores práticas em alguns países. Nós fizemos um grupo agora, o nosso primeiro encontro já será no mês de maio, com os países de língua portuguesa. Todos para discutir gestão dos seus INSS, para identificar o que cada um desses países estão fazendo. Já tivemos um encontro muito breve, em meados de 2019, mas em 2019 nós tivemos um encontro com todos os INSS do planeta. Então é identificar as melhores práticas dos INSS, do Canadá, da Estônia, da Finlândia, de todos. E há muita heterogeneidade na forma de tratamento dos assuntos. A legislação é diferente, mas a nossa maior preocupação nesse benchmark é identificar o atendimento. Como cada um desses países faz o atendimento. Nós estamos percebendo que todos eles estão caminhando na mesma direção. Alguns mais avançados e outros menos, mas todos miram na mesma direção, que é automação do atendimento, transformação digital, fazer com que a população não precise se deslocar a uma agência do INSS, seja daqui, da Itália ou da Rússia, mas que ele consiga fazer isso sem sair de casa, pelo celular, pela internet, pelo computador. Todos estamos indo nessa mesma direção. Agora tem muito pobre presidente que não tem acesso à internet, sabe nem o que é. Ele tem razão. Nós fizemos em 2019 um planejamento estratégico da transformação digital do INSS. E a hipervulnerabilidade do cidadão, ou seja, a vulnerabilidade digital do cidadão foi considerada. E nós iniciamos esse processo de transformação em 2019 e como nós contemplamos essa população que não tem acesso a serviços digitais? Telefone de graça. Então, ele pode fazer uma ligação para o telefone 135 e acessar todos os serviços do INSS pelo telefone, numa ligação de graça. Ele vai falar com um atendente como se estivesse conversando com alguém na agência do INSS. Então, aquele que tem acesso à internet pode fazer pelo Meu INSS, por um aplicativo de celular ou pelo computador. Quem não tem acesso à internet ou quem não sabe utilizá-la, o que é muito comum, pode ligar para o telefone 135 e acessar todos esses serviços. Só precisa ir na agência, aquele que vai fazer uma perícia médica, uma prova de vida, uma avaliação social. Todos os outros serviços já estão disponíveis por essas ferramentas remotas, telefone e internet. Isso é importante que seja reforçado. 100% dos requerimentos já podem ser feitos à distância. Nenhum requerimento
precisa ser feito na agência do INSS. E isso foi feito ao longo do ano de 2019 e nós conseguimos uma marca importantíssima, muito superior ao que nós imaginávamos. No mês de novembro, 90% dos requerimentos que o INSS recebeu já foram remotos. Apenas 10% dos requerimentos que o INSS recebeu foram feitos em agência. Isso mostra que a população entendeu a transformação digital. Mesmo porque já viveu essa transformação nos bancos, nas companhias aéreas, todos os setores da sociedade já se transformavam. Faltava o INSS. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Renato Vieira, que é o presidente do INSS. Nós vamos continuar conversando com o presidente do INSS, que é o pernambucano Renato Vieira. Oi, explique para a gente, resumidamente, com esse negócio do Chile. Porque o negócio do Chile, quando houve a reforma da Previdência, faz o Chile, as pessoas do Chile não deu certo, o Paulo Guedes quer um negócio como o Chile. O que é o Chile? Bom, o que aconteceu no Chile alguns anos atrás foi que houve a introdução no regime previdenciário deles do sistema de capitalização. E aí talvez eu faça uma explicação um pouco mais técnica agora, me desculpe se eu for muito técnico na explicação. O fato é que existem dois regimes previdenciários possíveis. O primeiro é o de repartição simples, que é o brasileiro. Como funciona? É um pacto entre gerações. Então, o jovem contribui para pagar a aposentadoria do idoso. Ele não contribui para pagar a sua própria aposentadoria. Ele verte suas contribuições para pagar quem já está aposentado. Então, é um pacto intergeracional. E existe um outro regime que é o de capitalização. É aquele em que o cidadão contribui para que ele receba o valor que ele contribuiu no futuro. Então, esses dois regimes são os que tradicionalmente existem. No Brasil sempre foi o de repartição simples e as previdências privadas que a gente conhece, as previdências complementares, eles adotam o regime de capitalização. Então, no Brasil, esses dois regimes já coexistem, mas no INSS é o de repartição simples, aqueles previdência complementar e previdência privada são regimes de capitalização. O Chile adotou o regime de capitalização. Então, a pessoa contribui e lá no futuro ele vai receber. O problema é que no Chile não foram colocadas algumas travas que foram propostas na reforma da Previdência e que no final não foi aprovada. O regime de capitalização para o INSS não foi aprovado na reforma da Previdência. O nosso objetivo é aperfeiçoar o regime de capitalização chileno, é fazer com que haja a possibilidade de o cidadão fazer a sua capitalização, a contribuição dele seja revertida para ele próprio, para o cidadão, mas com travas, para que ele não receba valores menores do que os suficientes, os necessários para a sobrevivência. Então, o que nós faríamos no Brasil, e faremos certamente no futuro, é um regime de capitalização, mas sem os riscos do regime chileno, que não havia travas no valor de recebimento de benefícios. Antes da reforma previdenciária, era comum as pessoas se aposentarem com 40 anos. Aliás, o Michel Temer se aposentou com 46 anos, e até hoje ganha uma fortuna. Isso hoje não acontece mais, não? Olha, não acontecerá. Ainda acontece porque as pessoas que tinham... A transição, né? Durante a transição, as pessoas que já tinham direito a se aposentar no regime anterior, esse direito foi preservado, mesmo porque é uma previsão constitucional nesse sentido. Então, o ponto mais importante dessa reforma da Previdência foi a idade mínima. Então, nós estamos falando de estabelecer um piso de idade abaixo do qual não será possível que uma pessoa se aposente, mesmo que tenha começado a trabalhar cedo, mesmo que tenha feito muitas contribuições, por uma razão muito simples. Ele tem ainda capacidade produtiva. Então, considerando a capacidade produtiva do trabalhador, a sociedade exige que ele continue trabalhando mais alguns anos. Isso garante o equilíbrio do sistema. Vamos pensar numa situação onde um cidadão comece a trabalhar muito cedo, contribua 35 anos e consiga se aposentar aos 50 anos de idade. Ele vai viver outros 40 anos pelo menos. Então ele contribuiu por 11% do seu salário durante 35 anos e vai receber 100% do seu salário durante 40 anos. Não há regime que se sustente. Então era preciso buscar um equilíbrio das fontes de custeio da Previdência com também os valores que são pagos.
Então, é um avanço, foi um enorme avanço que nós demos agora com a previsão da idade mínima e tentar organizar um pouco mais as idades ou os requisitos para a aposentadoria. Outra branca do INSS é o débito dos clubes de futebol. Eu não sei se o Náutico deve lá, né? Que o presidente é torcedor doente do Náutico. Está administrando esse negócio dos débitos dos clubes de futebol? Isso já foi responsabilidade do INSS. Não é mais desde 2007. O INSS era responsável no passado, até 2007, tanto pelo pagamento dos benefícios quanto do recebimento das contribuições. Então ele cuidava do custeio e do pagamento. A partir de 2007 houve a centralização do custeio na Receita Federal. Então hoje e desde 2007 é a Receita Federal que cobra dos devedores, dos sonegadores. O INSS cuida apenas do pagamento. Então, se fosse o caso, não seria eu a cobrar do Náutico ou de outros clubes, isso é responsabilidade da Receita. Não ia cobrar dos outros, do Náutico não ia cobrar. Agora, como é que está o INSS em Pernambuco? Bom, Pernambuco é sede de uma superintendência regional, então o INSS em Pernambuco ele responde por toda a região Nordeste, pela gestão, e nós temos algumas gerências executivas no estado de Pernambuco. Temos uma gerência executiva em Recife, temos em Petrolina, mas também ao longo do estado temos algumas gerências distribuídas. Tem em Caruaru, tem em Garanhuns. Então, Pernambuco é um estado bem abastecido de estrutura de gestão do INSS e de agências espalhadas por todo o estado. Em Recife, nós temos agências grandes, bastante conhecidas, a do Pino, de Afogados, da Mário Melo, mas agências em praticamente todas as cidades de Pernambuco. Nossa última pergunta. Como é o posto Petrobras? Como é Paulo Guedes? Que é o homem mais importante. É ele e Sérgio Moro, são os dois pilares do governo federal. Como é ele como pessoa? É difícil de entender como ele consegue trabalhar tanto e com tantas pautas, né? O ministro Paulo Guedes, ele centralizou 4 enormes ministérios. O Ministério do Planejamento e da Fazenda, que eram os dois motores, e sempre serão os dois motores de todo o governo federal, e também o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento de Comércio Exterior. Vai gostar de bronca assim? Então ele trouxe todas essas broncas para o Ministério da Economia. Isso garante uma sinergia entre essas pautas, isso garante com que Fazenda, Planejamento caminhem na mesma direção, quando nem sempre isso acontecia, e também ele consegue dar diretrizes únicas para cada uma dessas pautas e para todo o governo, inevitavelmente. Nós queremos agradecer a Renato Vieira e dar os parabéns pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Há unanimidade. A gente vê essas críticas ao INSS, que são de décadas, mas esse trabalho que ele está fazendo, realmente revolucionando o INSS, tem sido elogiado por todo mundo, né? Porque realmente está na cara o que ele vem fazendo. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.